Então vamos lá, vamos conversar sobre essa questão da inteligência artificial e dela estar roubando trabalhos de ilustradores internet afora. Eu venho percebendo um movimento de inteligência artificial aplicada a tudo. A câmera do meu celular tem inteligência artificial, eu já vi várias outras coisas que tem inteligência artificial aplicada. Você tem o ChatGPT, que é uma parada que está aí crescendo absurdamente, está gerando várias coisas também. E uma coisa me chamou a atenção. Um aplicativo chamado Lensa, que ele cria ilustrações com o seu rosto. Em pouco tempo, menos de 1 hora, se eu não estou enganado, ele cria várias ilustrações com o seu rosto. Isso é divertido, por um lado, mas por outro lado, a gente pode pensar o seguinte: o que alimenta essa inteligência artificial? É ela que gera todas as ilustrações que a gente vê? Eu venho percebendo também na internet, no Twitter e em alguns locais onde se fala muito sobre ilustração digital, um movimento que é contra a inteligência artificial. Por quê? Muitas pessoas estão criando ali ou codificando inteligências artificiais que se alimentam de portfólios de artistas que fizeram os trabalhos de forma manual e utilizam esses trabalhos sem creditar os artistas para gerar novos trabalhos, talvez com rostos diferentes, com cenários diferentes, com cores diferentes. E isso tem gerado uma discussão e até movimentos de protesto, onde alguns artistas fazem artes que a inteligência artificial não consegue captar muito bem o que elas são. Então também não consegue armazenar e utilizar aquilo de alguma forma. Sinceramente, eu acho que isso é um comportamento péssimo, mas é um comportamento que simplesmente era previsível. A inteligência artificial hoje, ela não funciona a partir de aprendizado como nós, a partir de experiência. Ela não sabe ver uma arte, entender aquela arte, utilizar ela como uma referência. Ela só sabe que aquilo existe e ela pode utilizar partes daquilo para gerar uma coisa nova. É assim que a inteligência artificial entende tudo que ela é alimentada. Então, se você alimenta, por exemplo, a inteligência artificial com fotos de pessoas, ela vai gerar outras pessoas. Mas essas outras pessoas são a partir de pessoas que existem. Ela não sabe como é fazer um olho, fazer uma boca, fazer um nariz, fazer expressões faciais do rosto diversas. Uma inteligência artificial não tem esse nível ainda, a menos que ela seja alimentada para ter. Ou seja, existem inteligências artificiais que podem gerar, por exemplo, um rosto com várias expressões e tal? Sim. A gente tem a tecnologia de deepfake, que usa inteligência artificial, e ela consegue fazer movimentos labiais como se a pessoa estivesse falando. Ela consegue substituir rostos de pessoas, inclusive com algumas expressões faciais, vez ou outra. Porém, a inteligência artificial precisa ser alimentada para isso. Então, ela tem que ficar recebendo fotos, vídeos e etc. daquela pessoa, até que ela entenda muito bem todas essas expressões que a pessoa pode ter e ela comece a juntar as peças como se fosse Lego. Ela não consegue fazer isso a partir do além. Eu dou uma foto da pessoa, não dou mais nenhum insumo e ela vai lá e faz tudo para mim. Isso ainda não existe na inteligência artificial. Então, de quem é a culpa desse tipo de coisa acontecer? De quem programa essas inteligências artificiais para funcionarem dessa forma? A forma mais saudável de fazer isso acontecer é que essas pessoas que têm essas inteligências artificiais e querem fornecer esse serviço de colocar o seu rosto em ilustrações e etc e tal, utilizassem ilustrações que fossem também parte do direito de uso deles, assim como a inteligência artificial é uma criação deles. Então, seria melhor, seria vamos dizer assim, o mais honesto a se fazer, mas nem todo mundo quer ser honesto, né?
Então, nesse sentido, eu acho que isso é ruim, mas era previsível. E acho também que a melhor forma de solucionar esse problema seria se essas inteligências artificiais fossem alimentadas por imagens, por ilustrações que também fossem de autoria das pessoas que estão por trás dessa inteligência artificial. Contratar os artistas para fazer ilustrações que vão alimentar essa inteligência artificial, não só roubar os trabalhos deles. Bem, essa é a minha opinião sobre essa questão das inteligências artificiais. Eu acho que é uma coisa boa a inteligência artificial quando ela é utilizada com responsabilidade, mas se você for utilizar a partir de talvez a aquisição indevida de trabalhos de outras pessoas para que a sua inteligência artificial gere coisas que ainda vão te gerar lucro, né? Então você está lucrando a partir do trabalho de outras pessoas, eu acho que isso é ruim, eu acho que isso não é legal. Por mais que as imagens que sejam geradas geralmente sejam. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, essa é só a minha opinião. Se você concorda ou discorda, você pode deixar nos comentários. E caso você queira conversar comigo e com os inscritos aqui no canal, a gente tem um grupo no Telegram, você pode conversar com a gente lá e trocar uma ideia sobre esse e outros assuntos relativos a design. E às vezes até assuntos que não são também. Lembre-se que você pode se inscrever no canal também e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!